A gente tem então o exemplo bíblico de Barnabé, Paulo e Timóteo. Em Atos 9, a gente tem a figura de Barnabé, que acompanha Saulo e apresenta o testemunho diante dos apóstolos para que ele fosse aceito como parte do povo de Deus. E então, diante dessa conversão despertada por Cristo, Paulo fala com os outros discípulos. E no capítulo 11, Barnabé anima e encoraja os irmãos em Jerusalém, que seriam os apóstolos e outros, né? E junto de Saulo, ainda chamado Saulo, não Paulo, né? Na Antioquia, ele fica por um ano ensinando e se reunindo com muitos. Então a gente tem primeiro essa figura de Barnabé, ok? Depois, mais para frente, temos então em Paulo a figura de um discipulador que aprendeu a cuidar de outros, como Barnabé, não só a ensinar, mas demonstrar o interesse pelo crescimento e pela vida de outros, né? Ele cumpre a missão dada por Cristo, reproduzindo filhos na fé a partir do seu exemplo e dos seus ensinamentos, segundo a palavra. Timóteo é um exemplo desse discipulado reproduzido, ou seja, ele teve a experiência com Barnabé, que o encorajou, que o animou, fortaleceu ele diante dos irmãos em Jerusalém, e agora ele também, a partir de um crescimento, a partir de uma experiência, faz isso com Timóteo. Ele inicia a caminhada com Timóteo em Atos 16 e começa uma relação de discipulado de forma direta. Inclusive, na carta de Paulo a Timóteo, temos a expressão meu verdadeiro ou meu amado filho na fé. Enquanto mais para frente, em Romanos 16, no versículo 21, e em 1 Tessalonicenses 3:2, ele utiliza a expressão meu cooperador e colaborador, claramente demonstrando então o crescimento em maturidade de Timóteo. Ou seja, quando a gente olha para essa relação Barnabé, Paulo e Timóteo, a gente vê a missão do discípulo. Um encoraja o outro, um caminha com o outro e incentiva o outro ao crescimento, que aprende não só a viver e chegar nessa maturidade em si e finaliza o ciclo. Não, ele reproduz no próximo. E assim a comunidade e o reino de Deus vai crescendo através dessa mensagem sendo passada, não só a viver, mas a também fazer outros discípulos. E se parte de Jesus, então, essa missão dada para fazer discípulos e o Espírito Santo trabalha em nós o movimento de ir e o movimento de obedecer, principalmente a partir da disposição para fazer, a pergunta é como fazemos isso, né? Então, para finalizar esse vídeo, de você que está chegando e deseja aprender mais sobre o discipulado, a gente tem a estrutura do discipulado como vemos na nossa comunidade. Não precisa se assustar, porque a gente tem passo a passo sobre cada nível, né? Obviamente aqui a gente não está tratando de uma maturidade específica por nível, mas é óbvio que quando a gente olha para essa estrutura, a gente enxerga que algumas coisas marcam cada etapa na caminhada, né? E com isso você consegue se enxergar nessa estrutura. Então, por exemplo, a gente tem ali o não crente, que é o alvo do evangelho. Ele está fora das etapas do discipulado, mas ele não pode estar fora do discipulado, porque ele precisa ser o nosso alvo quando a gente alcança a maturidade, na verdade, quando a gente se vê como alcançado por Jesus. O não crente, ele precisa estar na nossa visão dentro do nosso processo de discipulado, independente do meu nível ou minha experiência na minha caminhada. O neófito é aquela pessoa que está chegando nova na fé. Esse é o significado de neófito, né? Novo na fé. Então, ou a pessoa está se convertendo agora, não conhece nada da fé cristã, não conhece nada da Bíblia ou do Evangelho, mas deseja conhecer, deseja se envolver e por isso iniciou o discipulado, ou talvez alguém que vem de alguma igreja, mas apesar de ter esse contexto de comunidade, não sabe da palavra, não sabe dos princípios de fé e principalmente ainda não se batizou. Esse é o caso do neófito, né? Ele não assumiu o compromisso com Cristo numa comunidade. Então, é possível que a pessoa inicie o processo do discipulado para se tornar um cristão, ou seja, para assumir o compromisso com Deus, com o reino de Deus. E é óbvio que no coração você já é, mas o batismo é um sinal apresentado por Jesus como algo que deve ser também ensinado, inclusive o que a gente já leu lá atrás, né? Ensinado e praticado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa se torna um cristão e o sinal é o batismo, ok? E a profissão de fé, obviamente, ensinados por Jesus. E por isso está nessa etapa de novo convertido, né? Neófito, novo na fé. O cristão, então, é essa pessoa que já tem alguma noção dos princípios fundamentais do evangelho, da fé cristã. Ela já faz parte de uma comunidade, ou seja, ela já professou a sua fé e já se batizou, mas talvez ela ainda não saiba exatamente utilizar os próprios dons, não sei se é o seu caso,
Ela ainda não consegue se ver como parte operante do reino de Deus. Talvez ela só entre e fique no banco, está absorvendo, está aprendendo, mas ela ainda não consegue servir com as capacidades e os dons que Deus deu para ela. Que é exatamente o que diferencia o cristão do cristão maduro, que é a pessoa que já teve uma experiência com Deus, já serve numa comunidade, já entendeu os próprios dons e com isso, talvez ela não sirva diretamente no culto, mas ela serve ao reino de Deus, talvez com algum dom, por exemplo, de cuidado médico, talvez com dom de serviço, não precisa ser diretamente no culto, mas ela entende o dom e a capacidade que Deus deu para ela e com isso ela coloca à disposição do reino. Mas tanto o cristão maduro quanto o cristão quanto o neófito talvez ainda não tenha sido despertado ou ainda não se enxergou com a capacidade de cuidar de outros. Isso é o que diferencia o cristão maduro do discípulo. Por quê? Porque nós entendemos que a missão do discípulo é fazer outro discípulo. Com isso, o discípulo é aquele que entende o seu dom, já confessou a fé, já aprendeu sobre os princípios de fé apresentados por Jesus, faz parte de uma comunidade e promove o crescimento do reino dessa comunidade ao olhar para outras pessoas, sejam não crentes ou sejam crentes, mas que ele pode cuidar e auxiliar nesse crescimento para que essa pessoa futuramente também amadureça e faça outros discípulos, ou seja, multiplique, né? Eu sou discípulo, cuido de outro, assim como o Barnabé cuidou de Paulo ou Saulo, e esse outro, que seria o meu Paulo ou o meu Saulo, conhece um Timóteo e ele cuida do outro. E então o processo se torna vivo. Tá, mas e esse mentor que está aí do lado do discípulo, né? Se eu cuido de alguém enquanto discípulo, eu preciso também ser cuidado por alguém. Isso é saudável. E não só ser cuidado, mas prestar contas também. Porque é muito fácil eu colocar os padrões apresentados pela Bíblia e instruir o outro. Mas eu estou sendo o exemplo, eu estou praticando. O mentor, então, vai ser essa pessoa que cumpre o papel de cuidar do discípulo. É um outro discípulo, é igual, só que ele cuida de outro discípulo. Enquanto o discípulo cuida de outros cristãos, né? Considerando essa escadinha, acho que essa é a forma mais fácil de compreender sobre esse processo. Isso é de forma interna, já vivendo na comunidade, já buscando a relação dentro da comunidade, como nós entendemos a estrutura do discipulado.